Não existe silêncio pior do que o de uma casa que até ontem tinha uma família dentro. Quando eu apaguei as luzes, peguei o Lucas e a Ana Clara no colo e fechei a porta daquela casa pela última vez, eu não senti tristeza. Senti como se finalmente estivesse enxergando tudo com clareza. Eu sabia que a Patrícia chegaria em poucas horas, ainda cheia de mentiras sobre reuniões de trabalho. Eu sou o Carlos Henrique, tenho 44 anos e essa estrada por onde passo agora me lembra que, às vezes, o melhor caminho para um homem é aquele que ele faz em silêncio, protegendo quem realmente ama. Sabe, enquanto eu dirijo aqui, observando o asfalto passar, é impossível não deixar a mente voltar para aquele dia. Parece que quando a gente dirige sozinho, o carro vira um confessionário, né? Se você também gosta de ouvir essas histórias de vida enquanto faz suas viagens, ou apenas para relaxar no fim do dia, já deixa seu gostei e se inscreve aqui no canal. Tem muita gente de todos os cantos do Brasil que me faz companhia nessas conversas, e eu adoraria saber de qual cidade você está me ouvindo hoje. Deixa aí nos comentários, que eu sempre leio. Bom, para você entender como eu cheguei naquele ponto de esvaziar a casa e sair sem olhar para trás, eu preciso te contar como as coisas eram. Eu trabalho como gerente comercial em uma distribuidora aqui em Campinas. É um trabalho puxado, muita meta, muita conversa com cliente difícil, mas eu sempre dei conta. Minha vida era o meu trabalho e principalmente meus 2 filhos. O Lucas está com 8 anos e a Ana Clara tem 6. Eles são tudo para mim. Tudo que eu construí nesses 12 anos de casado com a Patrícia foi pensando neles. A gente tinha uma vida que eu considerava estável, casa boa, as contas em dia, os finais de semana com churrasco. Mas de uns meses para cá, o clima dentro de casa começou a mudar de um jeito que eu não sabia explicar. Sabe aquele frio que começa a entrar por baixo da porta? Foi assim. A Patrícia sempre foi uma mulher dedicada, trabalhava no administrativo de uma empresa de tecnologia, mas de repente o trabalho dela virou o centro do mundo. Eram reuniões de diretoria, que surgiam do nada às 18 horas. Eram happy hours obrigatórios para fazer o que ela chamava de networking. No começo, eu, como sou do meio comercial, entendi. Pensei, poxa, ela quer crescer, quer uma promoção, vou dar apoio. Eu ficava com as crianças, dava banho, fazia janta e esperava ela chegar. Só que ela começou a chegar cada vez mais tarde, 22 horas, 23 horas, e sempre com uma desculpa de que o trânsito estava horrível ou que o chefe tinha prendido todo mundo na sala. Mas o que mais me acendeu o alerta não foram os horários, foi o celular. A gente nunca teve essa neurose de esconder telefone, sabe? O celular ficava na mesa da cozinha, qualquer um pegava para ver a hora. De repente, o aparelho dela virou uma extensão do corpo. Ela não ia nem ao banheiro sem levar o telefone. E quando deixava em cima da mesa, era sempre com a tela virada para baixo. Se eu chegasse perto enquanto ela estava digitando, ela bloqueava a tela na hora. Aquele comportamento me dava um nó no estômago, mas eu não sou homem de fazer cena. Na gerência, eu aprendi que você não entra em uma negociação sem ter todos os trunfos na mão. Então, eu comecei a observar. Eu vi ela rindo para a tela do celular às 11 da noite, enquanto eu estava deitado ao lado dela. Quando eu perguntava o que era, ela dizia que era apenas um meme no grupo das amigas. Mas os olhos dela brilhavam de um jeito que não brilhavam para mim há muito tempo. Aquilo dói, sabe? Ver a pessoa com quem você divide a vida se tornando um estranho dentro do próprio quarto. A gota d'água veio de um jeito bem comum. Eu estava organizando a pasta de documentos da casa, procurando um recibo de imposto, e decidi dar uma olhada no extrato da nossa conta conjunta. Fazia tempo que eu não olhava os detalhes, só conferia o saldo final. Quando eu abri o aplicativo e comecei a rolar os lançamentos dos últimos 3 meses, meu sangue gelou. Havia saques de 500, 800, até R$ 1.200 feitos em caixas eletrônicos de shoppings e bairros onde a gente nem costuma ir. Transferências via Pix para nomes que eu nunca ouvi falar. Somando tudo, era uma quantia muito alta. Dinheiro que deveria estar na nossa reserva para a viagem de férias das crianças. Eu fiquei ali,
sentado na cadeira da mesa de jantar, com o celular na mão, sentindo o suor frio escorrer. Eu não perguntei nada para ela naquele dia. Guardei o extrato e fui dormir. Ou tentei dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dela ao meu lado e pensando: quem é essa mulher? No dia seguinte, eu liguei para um grande amigo meu, um advogado que já tinha me ajudado em alguns contratos da empresa. Expliquei a situação por cima e ele foi direto ao ponto. Carlos, não confronta agora. Se houver algo errado, ela vai esconder as provas. Contrata alguém para ver o que você não está conseguindo enxergar. Ele me passou o contato de um detetive particular, um cara sério, ex-policial, que trabalhava com muita discrição. Eu hesitei, sabe? Me senti sujo fazendo aquilo. Parecia que eu estava traindo a confiança dela, o que é uma ironia enorme se você parar para pensar. Mas eu precisava saber a verdade para proteger o futuro dos meus filhos e o meu patrimônio. Encontrei o detetive em uma padaria discreta, longe do meu bairro. Entreguei a ele a rotina dela, o modelo do carro, os horários em que ela dizia estar nessas tais reuniões. Ele me disse que em 2 semanas teria alguma coisa. Aquelas 2 semanas demoraram uma eternidade para passar. Eu chegava em casa, olhava para ela, ouvia ela contar sobre o dia cansativo e por dentro eu estava em pedaços. Eu abraçava o Lucas e a Ana Clara e sentia uma vontade enorme de chorar, porque eu já sentia, lá no fundo, que a nossa família como a gente conhecia estava com os dias contados. Nesse meio tempo, eu continuei sendo o Carlos de sempre. Fazia as compras, levava as crianças na escola, ia trabalhar, mas a minha cabeça era um turbilhão. Eu comecei a notar que a Patrícia estava mais alegre do que o normal. Ela comprou roupas novas, começou a ir à academia com uma frequência estranha e vivia perfumada, mesmo para ir trabalhar em uma terça-feira comum. Ela parecia estar vivendo uma segunda juventude, enquanto eu sentia que estava envelhecendo 10 anos em uma semana. Teve uma noite em que ela chegou em casa por volta das 22h30. Ela estava radiante. Disse que o chefe tinha pago um jantar para a equipe toda porque eles bateram uma meta importante. Ela chegou perto de mim para me dar um beijo no rosto, e eu senti. Não era cheiro de restaurante, era um perfume masculino, forte, amadeirado. Aquele cheiro ficou impregnado no meu nariz a noite inteira. Eu não disse nada, apenas sorri e disse: "Que bom, meu bem, você merece o sucesso." Por dentro, eu sentia um nojo que eu nem sabia que era capaz de sentir. Depois de exatos 12 dias, o detetive me ligou. Ele pediu para eu ir até o escritório dele. Eu fui tremendo. Quando cheguei lá, ele colocou um envelope pardo em cima da mesa. Eu não queria abrir. Eu queria que ele me dissesse que eu estava louco, que era tudo coisa da minha cabeça. Mas ele não disse. Ele abriu o envelope e espalhou as fotos. Lá estava ela. Em um restaurante em Indaiatuba, de mãos dadas com um homem que eu reconheci na hora pelas fotos de eventos da empresa dela. Era o chefe dela, o diretor da empresa, um homem de uns 50 e poucos anos, casado também. As fotos não deixavam margem para dúvida. Beijos no estacionamento, entradas em um flat de luxo no centro da cidade, risadas em bares onde eles achavam que ninguém os veria. Mas o detetive me trouxe algo a mais. Ele tinha conseguido descobrir que os tais aumentos salariais que a Patrícia teve nos últimos 6 meses e que ela disse serem mérito do trabalho dela, na verdade não tinham registro de performance. Eram bônus especiais, autorizados diretamente por esse chefe. E o pior, o dinheiro que ela estava tirando da nossa conta conjunta, ela estava usando para pagar as despesas desse flat onde eles se encontravam. Ela estava financiando o próprio ninho de amor com o dinheiro que eu trabalhava para ganhar. Eu saí daquele escritório em transe. Entrei no carro e dirigi sem rumo por quase 1 hora. Eu gritava dentro do carro, batia no volante. A traição física dói, mas a traição financeira, o fato de ela usar o sustento dos nossos filhos para manter aquele lixo de relacionamento, aquilo me deu uma raiva fria, uma raiva que eu nunca tinha sentido. Foi ali,
parado num sinal vermelho, que eu decidi que não ia ser o marido traído que faz escândalo na porta da empresa. Eu não ia dar a ela o prazer de me ver descontrolado. Eu sou um gerente comercial, eu sei montar uma estratégia. Eu ia desmantelar a vida de mentiras dela, mas ia fazer isso do jeito certo. Voltei para casa naquela noite e agi como se nada tivesse acontecido. Ajudei a Ana Clara com a lição de casa, brinquei de carrinho com o Lucas, jantei com a Patrícia e ouvi ela reclamar de como o chefe dela era exigente com os prazos. Eu olhava para ela e via uma estranha. Parecia que eu estava vivendo com uma estranha. No dia seguinte, fui direto ao escritório do meu amigo advogado. Levei as fotos, os extratos, tudo. Eu disse: eu quero o divórcio, eu quero a guarda dos meus filhos e eu quero que ela saia dessa história sem 1 centavo do que ela me roubou. Ele olhou para mim e disse: vai ser difícil, Carlos, mas com essas provas de má-fé financeira, a gente tem um caminho. E assim começou a minha operação silenciosa. Durante as 3 semanas seguintes, eu fui o marido perfeito, enquanto, por trás dos panos, eu estava mudando a titularidade de contas, organizando a papelada e preparando o golpe final. Eu via ela se arrumando para as tais saídas com as amigas e apenas desejava a ela uma boa noite. Eu já tinha o meu plano. E o dia de colocar tudo em prática estava chegando. A estrada aqui na minha frente parece não ter fim, assim como pareciam aqueles dias de espera. Mas o que aconteceu naquela sexta-feira à noite, o dia em que eu decidi que o teatro tinha acabado, foi algo que nem ela, com toda a esperteza que achava que tinha, poderia prever. Eu estava pronto para mostrar a ela o peso da verdade. A gente acha que as coisas vão se resolver sozinhas, mas na verdade a gente é que tem que tomar as rédeas. Aquela última semana, antes de tudo vir à tona, foi, sem dúvida, a mais difícil da minha vida. Eu olhava para a Patrícia na mesa do café e via uma pessoa que eu não conhecia mais. O rosto era o mesmo, o jeito de falar também, mas por dentro eu sabia que aquela mulher que eu amei por 12 anos já não estava mais ali. Agora, no lugar dela, tinha alguém que mentia sem nem piscar, que usava o nosso dinheiro para bancar hotel e jantar com outro homem. Enquanto eu sigo aqui por esse caminho, eu fico lembrando do esforço que fiz para não explodir. Eu chegava do trabalho na distribuidora cansado, com a cabeça cheia de problemas de logística e vendas, e ainda tinha que fingir que estava tudo bem. O Lucas e a Ana Clara sentiam que o clima estava pesado. Criança tem um faro para essas coisas que a gente nem imagina. O Lucas, com seus 8 anos, de vez em quando me olhava meio atravessado, como se estivesse perguntando o que estava acontecendo. Eu disfarçava, brincava com eles, mas por dentro eu estava destruído. Eu me reuni com meu amigo advogado mais umas 2 vezes naquela semana. A gente montou o plano passo a passo. Ele me disse: Carlos, o segredo é o silêncio. Se ela desconfiar que você sabe, ela vai tentar apagar as mensagens, vai dar um jeito de esconder os rastros do dinheiro. Então eu engoli o sapo. Engoli cada reunião que ela dizia ter, cada vez que ela chegava cheirosa demais tarde da noite. Naquela quinta-feira, o detetive me mandou mais algumas fotos pelo celular. Eram fotos deles dois, entrando no tal flat de luxo no centro de Campinas. Dessa vez, o vídeo mostrava eles rindo, trocando carinhos na recepção, como se fossem um casal de namorados em lua de mel. Ver aquilo acabou comigo. Mas também me deu a força que eu precisava para o dia seguinte. Ali eu entendi que não tinha mais jeito. O desrespeito tinha passado de todos os limites. Chegou a sexta-feira, o dia que eu tinha escolhido para ser o fim daquela mentira. A Patrícia acordou toda animada. Ela se arrumou mais do que o normal, colocou aquele vestido azul que eu sempre achei bonito e disse que teria um happy hour com as meninas do escritório para comemorar o aniversário de uma colega. Eu olhei para ela, dei um sorriso forçado e disse: vai lá, descansa um pouco, você tem trabalhado muito no administrativo. Ela me deu um beijo rápido no rosto e saiu. Ela nem imaginava que aquele seria o último beijo. Assim que ela saiu, eu comecei a me mexer. Eu já tinha deixado as malas das crianças prontas, escondidas no fundo do armário. Peguei o Lucas e a Ana Clara na escola um pouco mais cedo.
No caminho, eu disse que a gente ia passar o final de semana na casa do vovô e da vovó, lá no interior. Eles ficaram felizes da vida, começaram a gritar no banco de trás, sem saber que aquela mudança era definitiva. Eu voltei para casa sozinho depois de deixar as crianças. O silêncio daquele apartamento era pesado. Eu andei pelos cômodos e lembrava de cada móvel que a gente comprou junto, de cada quadro na parede. Mas agora, tudo parecia sem vida. Eu não levei os móveis, claro, mas peguei tudo o que era meu e o que era importante para as crianças. Documentos, roupas, brinquedos favoritos, as fotos que estavam nos porta-retratos. Coloquei tudo no meu carro. Antes de sair, eu fiz questão de apagar todas as luzes e fechar as cortinas. Eu queria que ela chegasse e encontrasse a casa do mesmo jeito que o nosso casamento estava. Vazio. Eu não deixei bilhete, não mandei mensagem. Apenas fechei a porta e entreguei a chave para o zelador, dizendo que estaria fora por uns dias. Eu fui para um hotel perto da casa dos meus pais. Não consegui pregar o olho. Fiquei imaginando a cena dela chegando. O detetive me avisou por mensagem às 22h30 que ela tinha saído do tal encontro com o chefe e estava indo para casa sozinha. Eu imaginei ela subindo o elevador com aquela alegria falsa de quem tinha acabado de ter um encontro proibido, abrindo a porta e encontrando aquele vazio. Imagino o choque dela ao ver que as coisas das crianças não estavam lá, que as minhas gavetas estavam vazias. Na manhã de sábado, eu acordei cedo. Meu amigo advogado já estava me esperando. A gente foi para nossa casa por volta das 9h. Quando eu abri a porta, ela estava sentada no sofá com a mesma roupa do dia anterior, descabelada e com os olhos inchados de chorar. Ela levantou na hora, tentou vir para cima de mim perguntando onde estavam as crianças, o que eu tinha feito. Eu só fiz um sinal para ela se sentar. Meu advogado sentou na poltrona da frente e eu fiquei de pé. Eu não estava com raiva naquele momento, sabe? Eu estava sentindo um vazio enorme, mas estava calmo. Coloquei o envelope com as fotos em cima da mesa de centro. Ela olhou para o envelope, depois para mim, e a cor sumiu do rosto dela. Não precisa de escândalo, Patrícia, eu disse com a voz baixa. Eu já sei de tudo. Do seu chefe, do flat em Indaiatuba, do dinheiro que você tirou da nossa conta para pagar as suas diversões. Ela começou a gaguejar. Tentou dizer que não era o que eu estava pensando, que as fotos podiam ser enganosas. Foi aí que eu joguei a papelada do banco na mesa. Mostrei cada saque, cada transferência que ela fez escondida. Ela começou a chorar desesperada, dizendo que se sentia sozinha, que eu era muito ausente por causa das minhas viagens e do trabalho na distribuidora. Ela tentou jogar a culpa em mim, dizendo que o casamento já estava frio e que ela só estava buscando um pouco de atenção. Mas eu já estava preparado para esse papo. Eu tirei da pasta uma agenda que eu vinha preenchendo com muito cuidado nos últimos anos. Mostrei para ela, folha por folha. Olha aqui, Patrícia, dia 12 de maio, apresentação de balé da Ana Clara. Eu estava lá, enquanto você disse que teve que ficar até mais tarde no trabalho. Dia 10 de agosto, reunião de pais do Lucas. Eu fui sozinho, porque você disse que estava com dor de cabeça e foi dormir mais cedo. Consultas médicas, vacinas, idas ao parque, eu tenho registro de tudo. Eu nunca fui um pai ausente e você sabe disso. O argumento dela caiu por terra na mesma hora. Ela ficou sem palavras, apenas soluçando. Foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. O celular dela tocou. Era o irmão dela, o Marcos. Eu pedi para ela atender e colocar no viva voz. O Marcos é um cara que eu sempre respeitei, um homem íntegro. A voz dele estava embargada. Patrícia, o Carlos me ligou ontem e me contou o que aconteceu. Eu não queria acreditar, mas eu já tinha visto você com aquele homem uma vez no shopping e achei que era só coisa da minha cabeça. Eu tentei te dar uns toques, tentei dizer para você valorizar a família que você tinha, mas você não me ouviu. Você destruiu tudo por causa de uma aventura. Ouvir o próprio irmão confirmando que já desconfiava foi o golpe final para ela. Ela se encolheu no sofá e não disse mais nada. Meu advogado então explicou os termos.
Eu queria a guarda principal do Lucas e da Ana Clara. Eu não ia impedir ela de ver os filhos, mas a residência fixa seria comigo. E quanto ao dinheiro desviado, a gente ia abater da parte dela na venda da casa. Ela ainda tentou argumentar, disse que não tinha para onde ir, que o chefe dela não ia assumir nada a sério. E eu apenas respondi: isso agora é um problema seu e dele. Eu cuidei de você por 12 anos. Agora eu vou cuidar de mim e dos meus filhos. Saí de lá com o meu advogado e deixei ela com o silêncio que eu tinha deixado na noite anterior. Senti um peso saindo das minhas costas, como se eu tivesse tirado uma mochila cheia de pedras. Mas eu sabia que o desafio maior ainda estava por vir. Explicar para as crianças que a vida deles ia mudar e recomeçar do zero em outra cidade, longe de todas aquelas lembranças ruins. Dirigindo agora por essa estrada, eu percebo que o caminho da cura é longo, mas cada quilômetro que eu deixo para trás é uma chance nova de ser feliz. Eu ainda tinha muito que organizar, mas a parte mais difícil, que era enfrentar a mentira cara a cara, eu já tinha vencido. O que veio depois disso foi o que realmente testou a minha força como homem e como pai. E eu estava decidido a não falhar com os meus pequenos. Depois que eu fechei a porta daquela casa e deixei a Patrícia sozinha com o peso das escolhas dela, eu senti uma mistura estranha de alívio com um cansaço que eu nunca tinha sentido antes. Eu entrei no carro, as mãos ainda meio trêmulas, e dirigi até a casa dos meus pais. No caminho, o asfalto parecia passar mais devagar, e eu só conseguia pensar no rosto dos meus filhos. Como é que eu ia explicar que a vida que eles conheciam tinha acabado ali, num sábado de manhã, de um jeito tão seco e definitivo? Vender aquela casa em Campinas foi o primeiro passo e talvez um dos mais difíceis. Muita gente me disse na época que eu devia ter ficado, que o imóvel era bom, bem localizado, mas eu não conseguia mais entrar ali sem sentir um aperto no peito que chegava a tirar o fôlego. Cada canto daquelas paredes tinha uma lembrança que agora parecia manchada. O sofá onde a gente assistia filme, a mesa onde tomávamos café, tudo agora me lembrava da pessoa que ela fingia ser enquanto me traía pelas costas. O processo do divórcio correu rápido, porque contra provas não há argumentos, e o meu advogado foi cirúrgico em cada movimento. A Patrícia ainda tentou lutar, sabe? Tentou dizer que eu trabalhava demais, que as minhas viagens eram a causa de tudo, mas quando o juiz viu aquele meu registro detalhado, com cada reunião escolar, cada vacina e cada apresentação de teatro da Ana Clara anotada, não teve conversa. O juiz olhou para ela com um desprezo que eu nunca vou esquecer. A guarda principal ficou comigo, e ali eu senti que tinha vencido a batalha mais importante da minha vida. Eu não estava ganhando um processo, eu estava garantindo a segurança emocional dos meus pequenos. A parte financeira também foi resolvida do jeito que eu planejei. O dinheiro que ela tinha desviado da nossa conta, aqueles quase 40 mil reais que ela usou para bancar a vida de luxo com o chefe, foi todo descontado da parte dela na venda da casa. Foi a justiça sendo feita no papel, mas a justiça da vida, aquela que a gente não controla, foi ainda mais certeira e rápida. Pouco tempo depois que eu saí de casa, a história do caso dela com o diretor estourou dentro da empresa. Parece que quando um segredo desse tamanho cai na boca do povo, ninguém segura. A história se espalhou pela empresa inteira. O setor de compliance da multinacional entrou no meio por causa daqueles bônus e aumentos salariais que o sujeito dava para ela sem nenhuma justificativa de trabalho. O resultado foi o que muita gente já imaginava. O tal diretor foi demitido por justa causa, perdeu o cargo de confiança, o salário alto e a reputação que levou anos para construir. E a Patrícia, que achava que tinha garantido o futuro com ele, foi mandada embora logo em seguida. Tudo desmoronou de uma vez, sem sobrar uma peça de pé. Eu soube pelo Marcos, irmão dela, que o sujeito nem sequer atendeu as ligações dela depois da demissão. Ele voltou para a esposa dele, pediu perdão de joelhos e deixou a Patrícia na mão, sem emprego, sem dinheiro extra e sem aquele amor que ela achava que era especial.
Ela ficou sozinha, vivendo num lugar pequeno, tentando reconstruir uma carreira que ela mesma jogou no lixo. Eu não senti alegria com a desgraça dela, de verdade. O que eu senti foi uma paz profunda, de quem entende que o mundo dá voltas e que ninguém planta espinho e colhe flor. Eu foquei total no Lucas e na Ana Clara. Decidi que a gente precisava de um ar novo, de um lugar onde o passado não ficasse soprando no nosso ouvido o tempo todo. Consegui uma transferência na minha distribuidora para uma unidade em São José dos Campos. É uma cidade excelente, com vista para as montanhas, e eu queria que meus filhos crescessem num lugar onde ninguém soubesse da nossa história, onde eles pudessem ser apenas crianças de novo, sem o peso do julgamento dos outros. Mudar com 2 crianças e uma vida inteira dentro de um caminhão de mudança não é tarefa fácil, mas foi o que nos salvou. Eu lembro da primeira noite na nossa casa nova. As caixas ainda estavam espalhadas pela sala, o cheiro de pintura fresca estava no ar e a gente não tinha tido tempo de montar todas as camas. Então, eu espalhei os colchões no chão da sala e dormimos os 3 juntos, como se fosse um acampamento. A Ana Clara abraçada no ursinho dela e o Lucas com o braço por cima de mim, roncando baixinho. Ali, no silêncio daquela sala nova, com o vento frio da serra batendo na janela, eu entendi que eu não tinha perdido nada. Eu tinha salvo o que era mais importante. Eu tinha mantido a minha honra e a segurança deles. A relação com a mãe deles hoje em dia é apenas o estritamente necessário por causa das visitas. Ela tenta conversar, tenta justificar, mas eu mantenho uma distância respeitosa e fria. As crianças perderam um pouco daquela confiança natural, o que é triste, mas é a realidade. O Lucas, que já está com seus 8 anos e é muito observador, de vez em quando me abraça do nada, encosta a cabeça no meu ombro e diz: Pai, eu gosto muito da nossa casa nova. Aqui é mais tranquilo, né? Isso para mim vale mais que qualquer vitória financeira ou qualquer vingança. Hoje, enquanto eu dirijo por essas estradas aqui do Vale do Paraíba, eu olho pelo retrovisor e vejo que deixei muita coisa pesada para trás. A mágoa, a sensação de ter sido feito de bobo, o cheiro daquele perfume que não era meu, tudo isso foi ficando pelo caminho, quilômetro por quilômetro. A gente tem essa mania de achar que a vida acaba quando um casamento de 12 anos termina desse jeito. Mas a verdade é que, às vezes, a vida só começa de verdade depois que a gente tem a coragem de tirar da nossa frente o que nos faz mal. Eu aprendi que ser um homem sólido, como a Patrícia costumava dizer de um jeito meio debochado, é na verdade a minha maior força. Ser o porto seguro dos meus filhos, ser o cara que cumpre a palavra, que trabalha duro e que não precisa de mentiras para se sentir vivo. Eu ainda sou o Carlos Henrique, gerente comercial, mas agora sou um Carlos muito mais atento, muito mais dono do meu próprio destino. Eu não espero mais que a felicidade venha de outra pessoa. Eu construo a minha própria felicidade todos os dias, nas pequenas coisas, como levar os filhos no parque ou fazer um jantar para eles. Hoje, quando eu entro em casa e vejo o Lucas espalhado no sofá e a Ana Clara brincando no chão da sala, eu lembro de tudo o que aconteceu e entendo uma coisa muito simples. Eu não perdi uma família. Eu salvei o que realmente importava. E a paz que existe hoje dentro da minha casa vale muito mais do que qualquer mentira que ficou para trás. Até a próxima história. E não esqueça de comentar aí que horas são agora e de onde você está fazendo companhia para mim. Abraços.